Estamos vendo aí a Lei Complementar 227 de 2026, a lei que trouxe um novo tratamento em relação ao ITCMD, né, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, o imposto previsto lá no artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, e também no artigo 143, inciso 1º, da Constituição do Estado do Acre. É um imposto que tem dois fatos geradores, né? O causa-mortes e o outro é a doação, né? Então, toda vez que se doa alguma coisa para alguém, como prevê o artigo 528 da Lei 10.406 de 2002, essa doação ela poderá aí ser tributada ou incidir na tributação desse imposto. Imposto é uma espécie do gênero tributo, né? O tributo, como prevê o artigo 3º da Lei 5.172 de 66, temos aí o imposto lá no artigo 16 da mesma Lei 5.172 de 66. Sabemos que imposto é aquele recolhimento que o contribuinte faz, e quem decide o que vai fazer com esse dinheiro, diferentemente da taxa lá do artigo 77, da contribuição de melhoria do artigo 81, etc., das outras espécies tributárias, o imposto serve para custear os serviços públicos amplos, né? Aqueles que servem a toda a sociedade. Então, não existe uma vinculação entre a receita e a despesa no caso do imposto. E esse imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, lá do artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, e também do artigo 143, inciso 1º da Constituição do Estado do Acre, ele tem dois fatos geradores. Isso é bom que fique claro, né? Um fato gerador é a transferência por causa-morte, ou no caso aí pode ser um inventário, um arrolamento, né? Inventário lá do artigo 1991, da Lei 10.406 de 2002, então é importante. Temos no artigo 529 também, da Lei 13.105 de 2015, o arrolamento, etc., ou não, 569, né? Temos várias situações aí que nós veremos aí mais para frente. Por enquanto, a ideia é essa, né? A questão do ITCMD, que foi modificado aí em alguns pontos, com base aí na Lei Complementar 227, agora de 2026, né? Lei Complementar 227 de 2026. Então, vejo que essa lei, ela trouxe aí normas gerais nacionais, né? Normas gerais nacionais para que tenhamos um entendimento aí sobre o ITCMD, né? Um entendimento sobre o ITCMD. É importante que o ITCMD, o imposto que está previsto lá no artigo 35 da Lei 5.172 de 66, artigo 35 da Lei 5.172 de 66, que é o CTN, né? O Código Tributário Nacional. Então, nós temos algumas alterações, as mais importantes aí, vamos elencá-las agora, em relação, por exemplo, à base de cálculo, né? A base de cálculo que está prevista lá no artigo 21 da Lei Complementar 373, aqui do Estado do Acre, né? E também está no artigo 152 da Lei Complementar 227 de 2026. É importante isso porque a base de cálculo, que é um elemento quantitativo desse tributo, é um elemento quantitativo ao lado da alíquota, né? Base de cálculo e alíquota são os elementos quantitativos. Quando se estuda lá o lançamento do artigo 142 da Lei 5.172 de 66, lá tem os elementos qualitativos e quantitativos de todos os tributos, né? Sendo aí os qualitativos o sujeito ativo, lá do artigo 119, né? O sujeito passivo do artigo 121, que pode ser o próprio contribuinte ou um responsável tributário, e o fato gerador lá do artigo 116, né? E os elementos quantitativos são a base de cálculo e a alíquota, né? A base de cálculo, aí no caso do ITCMD, está lá no artigo 21 da Lei Complementar 373 aqui do Estado do Acre, assim como nós temos o artigo 152 da Lei Complementar 227
de 2026. O importante é que a base de cálculo, no caso do ITCMD, é o valor de mercado, né? O valor de mercado, aquele valor de compra e venda do bem. Logicamente, o direito transmitido ele vai incidir sobre esse valor, o valor de mercado, né? Haverá incidência aí sobre essa base de cálculo da alíquota, né? A alíquota e a novidade na Lei Complementar 227 é que essas alíquotas são progressivas, né? Elas são progressivas, vão variar de 8% a 8%, né? De 8% a 8% será essa variação, como prevê o artigo 156, inciso 2º, da Lei Complementar 227 de 2026, como prevê o artigo 29, as alíquotas como prevê o artigo 29 da Lei Complementar 373 aqui do Estado do Acre, só que lá na Lei Complementar não está essa novidade, né? Que a alíquota ela será progressiva. Então, dê uma olhada aí no artigo 156, inciso 1º, da Lei Complementar 227 de 2026, né? Então, essa é a questão aí que envolve a base de cálculo, né? O primeiro ponto aí a alterar foi exatamente essa questão da base de cálculo, que agora passará a ser progressiva, né? Progressiva, base de cálculo progressiva. Depois nós temos em relação ao fato gerador, lá do artigo 116 da Lei 5.172 de 66, o fato gerador, aquilo que gera, né, que dá origem, o fato gerador, ou naqueles tributos depois da Constituição Federal, que surgiram junto ou depois da Constituição Federal, a finalidade, né? Antes da Constituição Federal era o fato gerador, depois passou a ser a finalidade, né? Isso cai muito em concurso aí. Então, o fato gerador, como prevê o artigo 6º, né, o artigo 6º lá da Lei Complementar 373 e também o artigo 148 da Lei Complementar 227 de 2026, né? Eu estou brincando assim exatamente para frisar isso, é a Lei Complementar 227 de 2026, né? Então nós temos aí no artigo 148 o fato gerador. Então, o fato gerador ele vai ser o quê? Causa mortes ou vai ser doação, né? Causa mortes aí pela doação, pela herança, né? Herança naquele processo lá do artigo 1784 da Lei 10.406 de 2002, né? A sucessão, abre-se a sucessão, né? E aí temos o processo de inventário lá no artigo 1991 da Lei 10.406 de 2002. Importante é que o tributo vai incidir, inclusive, sobre bens que estão no exterior, né? Bens que estejam no exterior aí, em algumas condições, como se vê lá no parágrafo 1º do artigo 155, assim como no parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Estadual, artigo 155 da Constituição Federal e artigo 143 da Constituição Estadual do Acre, né? A Constituição Estadual do Acre. Então veja que nós temos aí essa questão aí, mesmo que esteja no exterior, porque temos várias aplicações aí, bens no exterior e tal, várias situações. Eu poderia citar aqui a holding, né? A holding é aquela empresa familiar que se cria lá no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.404 de 76, né? 6.404 de 76 é a chamada holding, né? Então ela serve, é uma empresa que vai controlar o patrimônio, mesmo que seja no exterior, ela vai controlar o patrimônio, vai controlar as empresas, né? Vai controlar os ativos da família e tal. Isso é a holding familiar, previsto lá no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6404 de 76. Aí depois temos as offshores, né? Offshores, na verdade é offshore, mas a pronúncia é offshores. São empresas também, as sociedades, né? Criadas lá no exterior, e em países normalmente que a tributação é reduzida, são chamados paraísos fiscais, né? Então veja que essas empresas são criadas aí nos paraísos fiscais e trazem uma facilidade, porque elas têm um certo sigilo, né? Difícil de descobrir essas empresas, né? Tem um sigilo empresarial que demanda a criação dessas empresas e também um baixo custo, né? Elas custam bem menos
do que no Brasil, né? Um baixo custo regulatório, né? Essas são as duas empresas aí que mais predominam no mercado, já que nós não temos no Brasil uma legislação sobre a Trust, né? A Trust é outro sistema onde não é prevista aqui no Brasil, porque é um sistema da Common Law, né? O nosso sistema aqui é Civil Law, primeiro faz a lei, depois o povo tem que cumprir. Lá não, nos países da Common Law, Inglaterra, Estados Unidos, primeiro o povo começa a praticar determinado ato, aí depois é que vira lei, né? A Common Law, aqui no Brasil é Civil Law, né? Então, lá, pela Common Law, nós temos aí um instituidor, né, que vai transferir bens a um administrador, ou seja, vai nomear um administrador, vai contratar um administrador, que é o trust, né, que ele vai gerar todos os bens aí, as empresas, tudo que tiver em função aí, em favor de um beneficiário indicado pelo aquele que for o instituidor, né? A trust, isso não tem no Brasil, então não precisa se preocupar com isso. Na verdade, nós temos aqui as holdings e as offshores, né? Então veja que temos esses dois tipos aí, são os mais comuns. É importante que tenhamos aí também uma terceira alteração nessa lei, a Lei Complementar 227 de 2026, que são as doações sucessivas, né? Isso é diferente também, né? Antigamente, cada doação gerava um processo, cada geração gerava um processo administrativo, uma constituição de um crédito, processo de construção de crédito administrativo, como se vê no artigo 139 da Lei 5.172 de 66, e agora não, né? Nós temos aí as chamadas doações sucessivas, como prevê o artigo 155 da Lei Complementar 227 de 2026. Então veja que isso trata-se de uma regra antifragmentação, não se fragmenta mais as doações, né, de várias pessoas. Na verdade, para um determinado beneficiário, um doador doa vários móveis, imóveis, etc. Cada um gerava aí um processo. Agora não, agora nós temos a doação sucessiva, ou seja, a doação sucessiva como prevê o artigo 155 da Lei Complementar 227 de 2026, né? Então veja que soma-se todas as doações, né, do mesmo doador ao mesmo beneficiário, o mesmo donatário, né, o mesmo doador ao mesmo donatário, soma-se tudo isso, logicamente tem um período aí de 5 anos, tudo que for dado pelo doador, ou doado, né, pelo doador ao donatário no período de 5 anos, vai compor aí uma mesma base de cálculo, né? Então são essas três modificações, né? A questão da base de cálculo, né, que vai ser progressiva, o fato gerador, né, que nós vamos ter aí a transmissão por herança ou por doação, incluindo bens do exterior, e também a questão das doações sucessivas, né? Então veja que nós temos aí a competência para o ITCMD, como prevista, como já falei, no artigo 155 da Constituição Federal, lá no inciso 1º, e também no artigo 143 da Constituição do Estado do Acre, lá no artigo 143. Daqui a pouco voltaremos aí para tratar um pouquinho mais sobre ITCMD.